Nesta aula vamos estudar o grupo do substantivo no idioma alemão. O texto está em italiano, mas faremos a tradução para o português e para que vocês compreendam perfeitamente esta importante aula sobre os nomes ou substantivos alemães. Gênero e caso. Os gêneros em alemão são 3: masculino, feminino e neutro. Os casos são 4: nominativo, genitivo, dativo e acusativo. Artigos, substantivos, adjetivos e pronomes vêm declinados segundo cada caso. Para artigos, adjetivos e pronomes existe uma única forma de plural comum aos 3 gêneros. Vejamos então primeiramente o artigo. Existem 3 tipos de artigo no idioma alemão. O determinativo, que corresponde ao nosso artigo definido, der, die, das. Aqui temos o exemplo: Ich habe das Buch. Eu tenho o livro. O livro. Também existe o artigo indeterminativo, que é chamado o artigo indefinido em português. Ein, eine, ein. Uma. Aqui nós tínhamos ali no artigo determinativo, né? Der, die e das, né? O, der é o, die, a e das para coisas, né? Conforme nós iremos mais adiante. Então nós temos o artigo indeterminativo, que é o artigo indefinido, uma, Ich habe ein Buch. Eu tenho um livro. E também ainda existe o artigo indeterminativo, negativo, klein, kein, keine, kein. Ich habe kein Buch. Eu não tenho qualquer livro. Vejamos o esquema na tabela 1. Então nós temos aqui artigo, o artigo determinativo, que eu já reportei que é o artigo definido em português. Observe, aqui nós temos singular e aqui nós temos plural, né? Então aqui o N é nominativo, G genitivo, D dativo e A acusativo. Vocês já devem conhecer, né, esses casos, ou ter uma breve ideia, né? Acessando o nosso canal, nos vídeos que nós postamos, né? Sobre a língua alemã, né? A gente já explicou como é que são formados esses casos, tá? Mas veja aqui, artigo determinativo, nós temos eles no singular. Nós temos no singular masculino, der, des, dem, den. Feminino, die,
der, die. E neutro, das, des, dem, das. No plural, masculino, feminino e neutro, die, der, dem, die. Tá? Veja, no nominativo nós temos no singular masculino, der, no singular feminino, die, no singular neutro, das. No plural nós temos die. No genitivo nós temos masculino des, singular der, no neutro das, neutro des, e no plural der. Dativo dem, feminino der, neutro dem, e plural masculino, feminino e neutro dem. E finalmente acusativo, nós temos no masculino den, feminino die, neutro das, e no plural, masculino, feminino e neutro die. Vejamos agora o artigo indefinido, indeterminado, que é o artigo indefinido, português. Ali nós continuamos tendo agora aqui, repare que nós não temos o plural, né? Nós temos masculino, feminino e neutro para o artigo indeterminativo, artigo indefinido. Nominativo, ein, eine, eine. Genitivo, eines, eine, eines. Dativo, einen, einem, einer, einem. Neutro, né? E no acusativo nós temos einen, eine, ein. Por último, vamos ver o artigo indeterminativo negativo, que é o artigo indefinido negativo. Então aqui nós temos singular e plural. Temos ali no neutro, no nominativo masculino, kein, nominativo feminino, keine, nominativo neutro, kein. E no plural, masculino, feminino e neutro, keine. Genitivo, keines, no masculino, singular, no singular feminino, keine, no singular neutro, keines, no plural, masculino, feminino e neutro, keine. No dativo, masculino, keinem, keine, keinem, neutro, né? E plural, masculino, feminino e neutro, keinem. E no acusativo, keinen, keine, kein, keine. Esta é a tabela 1, onde nós temos a declinação do artigo determinativo, do indeterminativo e indeterminativo negativo. Na próxima aula vamos ver, continuar estudando o substantivo, tá? Mas vamos fazer uma breve recapitulação desta aula para que a gente tenha bem firme esses conceitos, tá? Nós estudamos os gêneros do substantivo, né? Nós estamos estudando o grupo do substantivo, que são os nomes. Os gêneros em alemão são 3, masculino, feminino e neutro. E existem 4 casos, nominativo, genitivo, dativo e acusativo, tá? O artigo são de 3 tipos: determinativo, ich habe das Buch, indeterminativo, ich habe ein Buch, indeterminativo negativo, ich habe kein Buch. Tá? E os artigos são determinativo der, die, das, o indeterminativo ein, eine, ein, e o indeterminativo negativo kein, keine, kein. Veja que
os artigos, os substantivos, os adjetivos e pronomes vêm declinados segundo o caso que eles estão desempenhando na frase. Para o artigo, adjetivo e pronome, existe uma única forma de plural, comum aos três gêneros. É o que nós estudamos aqui e vemos na tabela 1, né? Que nós temos aqui o artigo definido, né? Declinado no singular e no plural, né? O artigo indefinido, aqui também declinado no nominativo, genitivo, dativo e acusativo. E o artigo indeterminativo, negativo, também declinado, né? Nominativo, genitivo, dativo e ativo. Tá? Então vocês podem, para estudar melhor essa tabela, vocês podem parar o vídeo acessando o YouTube para verem essas declinações, né, do artigo. Tá? Então, na nossa próxima aula, vamos continuar estudando o substantivo, tá? E também a declinação do substantivo. Até lá!